Hoje nós vamos começar uma série nova, uma série intitulada Adoradores de Verdade. Adoradores de Verdade. Amém? Se eu fosse você, eu não perderia uma mensagem dessa série. Nós terminamos recentemente uma série, temos procurado pregar em série para que você tenha mais condições de assimilar tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração. E a nossa igreja é uma igreja que adora, é uma igreja adoradora. E essa série, ela vem realmente nos ajudar a entender este assunto. Então eu gostaria de pedir a você que estivesse o tempo todo com o seu coração voltado para o que Deus quer te falar. O pessoal do multimídia vai me ajudar, porque o aparelho aqui deu chute. Então nós vamos continuar. João capítulo 4, verso 23, diz o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Esse texto, deixa eu te situar sobre ele para você compreender o contexto que ele se encontra. Jesus estava indo para a Galileia e precisava passar por Samaria. Mas ele não entrou numa cidade chamada Sicar. Ele ficou lá na entrada da cidade, onde tinha um poço. Os seus discípulos foram lá comprar alimento, e ele ficou ali sozinho. De repente aparece uma mulher, e Jesus conversa muitas coisas com essa mulher. Eu não quero falar sobre ela, e não quero falar sobre o diálogo que ela teve com Jesus. Mas eu quero falar sobre essa parte em que, mais no final, Jesus vai e diz algo para aquela mulher estupendo, algo importante, algo que é a explicação do porquê nós vamos nos debruçar nesta série chamada Os Verdadeiros Adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Presta atenção nesse texto. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está dizendo para aquela mulher disse sobre os samaritanos, Jesus falou sobre os judeus, que a salvação vem através dos judeus e tudo mais, mas em determinado momento, Jesus ele fala sobre os verdadeiros adoradores. É lógico que a premissa logo de início é de que existem falsos adoradores. Existem pessoas que acham que estão adorando, mas não estão adorando. Isso na época de Jesus. Ele está dizendo assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de uma forma que eu estou ensinando a vocês. E aí ele dá essa frase impactante: são esses os adoradores que o Pai procura. Aí vem uma pergunta: você é um verdadeiro adorador? Porque esse texto não está no Velho Testamento. Ele é um texto neotestamentário, é um texto dito por Jesus. Então, esta pergunta, ela é completamente normal que se faça, ela é relevante que se faça, e é muito importante que você tenha condições de dar essa resposta. Mas eu acho que ninguém aqui tem condições de dar essa resposta se nós não fizermos outra pergunta e procurarmos nos debruçar sobre ela. O que é adoração? O que é adoração? Hoje em dia nós temos de fato confundido muito o que seja adoração.
Eu espero que nesta noite você saia daqui com uma compreensão bíblica e exata do que seja adoração. Muitas pessoas, elas pensam que adoração é alguma coisa que elas colocaram na cabeça. E eu imagino que para você, essa pergunta é até uma pergunta boba. Porque você pode responder, a adoração é aquilo que nós temos na igreja, é aquilo que eu faço na minha casa, lendo a Bíblia, orando, mas a maioria de nós tem hábitos de adoração, profundamente entranhados em nossas vidas. Por isso, nós não pensamos muito bem sobre o tema adoração. Nós vamos à igreja, isso é um hábito. Nós cantamos na igreja, isso é um hábito. Nós aplaudimos o que é dito sobre Jesus, isso é um hábito. Algumas pessoas criaram o bom hábito de orar. Mas será que a adoração está bem compreendida nesses hábitos que nós temos? É possível ficar repetindo frases familiares, frases confortáveis, palavras que parecem mostrar que nós estamos adorando, tipo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que realmente é a adoração? A adoração é como expressamos o nosso relacionamento com Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nesta frase, porque ela vai nos conduzir a um raciocínio bem profundo sobre o que seja adoração. Adoração é a nossa expressão do nosso relacionamento com Deus. É nossa alegria, é nossa gratidão, é nossa resposta à grandiosa pessoa de Deus e às suas obras surpreendentes. Isso não se dá em um só momento, em um só local. Isso se dá exatamente no nosso dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não é só cantar, e é muito mais do que gritar aleluias. Lá no Salmo 9, verso 1 e 2, nos mostra um pouquinho sobre isso. Diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Parece que o salmista chegou bem próximo do que ele entende ser adoração. Eu quero dar-te graças, eu quero falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome. Às vezes as pessoas só se detêm nessa última frase, cantar louvores ao teu nome, mas o sentido é muito mais amplo. Ele está dizendo que é dar-te graças, é um coração agradecido, é uma pessoa que está sempre alegre. Ele está dizendo de alegria, de falar de todas as tuas maravilhas. Falar para quem? Falar com quem? Com todos que estão à minha volta. É uma notícia alvissareira, é o evangelho, é algo que alegra o meu coração. O salmista está expressando isso. Cantar é um detalhe. Adoração é algo muito mais profundo. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Você não pode dar a Deus mais glória do que Ele já tem. Nós poderíamos ficar de pé aqui e pular e ficarmos falando aleluia, glória a Deus, e mesmo assim nós não acrescentaríamos a Deus nada, porque Ele não precisa de nada. Ele não precisa dos nossos louvores, da nossa adoração, Ele não precisa do nosso cântico, Ele não depende disso. Ele disse, eu sou. Ele é o Deus completamente suficiente.
Como poderia sua pequena voz adicionar algo ao vasto coro de louvores celestiais que o Senhor tem? Você não pode fazer Deus mais glorioso do que Ele já é. Ele é supremo e absoluto. Acho que você tem que trabalhar mais esse conceito no seu coração. Parece que em algum momento da história nós perdemos a ideia do que seja adoração. Ficamos falando, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Deus não precisa que você faça nada para Ele. Ele é Deus. Eu vou fazer isso para Deus. Não, você tem que entender o que é adoração. Eu oro para que nessa noite você entenda isso. Os nossos corações, geralmente obstruídos com nossos ídolos, com os ídolos que nós criamos dentro de nós, nem sempre permite que Deus seja supremo em nossa vida. Então nós vivemos de momentos. Por isso que é tão bom os momentos quando nós estamos na igreja, em que nós confessamos os nossos pecados, abrimos mão de tudo aquilo que é importante, ou então na nossa célula, ou então sozinho no trabalho, você abre mão de tudo e você começa a falar com Deus, a cantar, a dizer palavras para Ele maravilhosas, e você entra no ritmo da verdadeira adoração, e você gosta disso, você se emociona com isso, você sente o poder da presença de Deus com você. Escuta isso, só o próprio homem pode escolher exaltá-lo em sua própria vida. Então a adoração tem a ver com isso, com o homem exaltar Deus em sua própria vida. Sabe, se você raciocinar aqui assim, que Ele, Deus, decidiu que você era tão importante, o suficiente para que Ele enviasse o seu próprio Filho para morrer na cruz, o seu tesouro especial, Ele abriu mão do seu filho, do seu único filho, querido, para te ganhar de volta para Ele. Pense nele, se você quiser entrar no ritmo da adoração, pense nele como importante o suficiente para lhe dar o louvor que Ele merece por isso. Então a adoração não é você fazer alguma coisa por Deus, é você fazer alguma coisa por você, é você buscar a presença de Deus em sua vida. Quando você começar a viver, a deixar, a exaltar Deus em sua vida, quando você começar a falar de Deus para as outras pessoas, quando você der graças por tudo o que você receber, pelo ar que você respira, pela alimentação, pelo emprego, pela doença, pelo carro quebrado, por qualquer coisa que aconteça na sua vida, quando você começar a glorificar a Deus assim, exaltando Deus em sua vida, aí você está começando a caminhar no caminho da adoração. Quando você estiver junto com a igreja, louvando a Deus, você vai entender, você vai sentir o Espírito Santo trabalhando com você, você vai sentir que Deus vai estar realmente enchendo você com o Espírito Santo dele, porque você está entendendo sobre a adoração. A adoração não tem muito a ver com ele, tem a ver com você, com o que ele quer fazer com você, com a maneira que ele quer usar você. É você que precisa das coisas, é você que precisa de Deus, é você que é limitado e precisa da suficiência de Cristo na sua vida. Enquanto você não entender isso, você vai estar cantando achando que está adorando. Você vai estar fazendo algumas coisas, e de fato algumas coisas fazem parte de tudo aquilo que é adoração.
mas a adoração é Deus em nós. É a gente deixar o Senhor habitar em nós. É a gente deixar o Senhor perdoar através de nós. É a gente deixar o Senhor falar através de nós, olhar através de nós, agir através de nós. O Senhor quer usar você. Quando você se torna completamente dependente de Deus, você começa a entender a adoração. Enquanto você está no controle de todas as coisas, enquanto você está no controle da sua vida, você não sabe o que é adoração. Por isso que Paulo disse lá aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora no dia a dia, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo sabia o que era adoração. Quando ele abre mão da sua vida, quando ele se torna uma pessoa completamente dependente, ele e Silas vão pregar num lugar lá, são presos, levados para a cadeia, amarrados com cadeias, e o que eles resolvem fazer depois de receberem uma surra, de tirar sangue dos seus lombos? Eles oram e cantam ao Senhor. Aí você não imagina, e agora talvez você esteja ligando os pontos, por que aquela cadeia tremeu e todas as portas se abriram? Por quê? Porque enquanto Paulo e Silas adoravam o Senhor, esse louvor era a verdadeira adoração que Deus ensinou aos seus servos. Paulo abriu mão de tudo, ele abriu mão da sua própria vida e diz: agora não vivo mais eu não dirijo mais a minha vida, eu não comando mais os meus pensamentos, eu não comando mais as minhas palavras, não, agora a minha vida está sendo completamente controlada por Deus. E aí então, quando ele acaba tomando um prejuízo, quando ele acaba sendo maltratado, chicoteado, quando ele é preso por servir a Deus, quando ele está fazendo coisas boas e recebe em troca coisas ruins, ele não murmura, ele não reclama, porque há muitas pessoas tendo flashes de adoração, mas acaba em determinados outros momentos mostrando que a sua vida ainda não está no controle de Deus completamente. Verdadeiros adoradores são aqueles que abrem mão da sua independência e se tornam escravos de Cristo, servos do Senhor. Eles estão sempre com seus ouvidos atentos ao que o Senhor manda. O Senhor está em primeiro lugar da sua vida. Não desanime, meu irmão, porque você precisa dar o primeiro passo. Você pode ser que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração e você esteja pensando: puxa vida, eu estou tão longe disso, mas dê o primeiro passo. Por isso que o Senhor disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Para me seguir, tem que negar a si mesmo, porque senão você não vai entender o que é adoração, você não vai compreender. Então negue-se a si mesmo, tome as suas aflições, tome as suas dores a cada dia e siga-me, porque a caminhada do servo de Deus, do verdadeiro adorador nesse mundo, é uma caminhada difícil, porque nós estamos indo para Jerusalém, para Nova Jerusalém, nós estamos indo para a casa do Pai, mas até chegar lá o Senhor nos deu a incumbência de salvar o mundo. Por isso estamos aqui, por isso abrimos mão de muitas coisas para estar aqui hoje à noite, mas isso não é suficiente, você precisa abrir mão de mais coisas, porque há obstáculos para se ser um verdadeiro adorador. Eu quero compartilhar com você pelo menos 3 obstáculos, existem mais, mas 3 que eu julgo os mais poderosos. São barreiras,
São obstáculos que o verdadeiro adorador... Alguém hoje à noite pode falar assim: poxa vida, a partir de agora eu vou trabalhar, eu quero acompanhar essa série de mensagens para saber o que eu preciso fazer para ser um verdadeiro adorador. Eu não quero ser só um adorador, eu quero ser um verdadeiro adorador, porque Senhor Jesus disse para aquela mulher que esses, os verdadeiros adoradores, são os tais que Deus procura. Então, se você ama a Deus, e o amor de Deus é considerado por você, a vontade dele também o é. E ele está dizendo: eu estou à procura de verdadeiros adoradores. O que pode atrapalhar que você seja reconhecido como um verdadeiro adorador são esses obstáculos. O primeiro obstáculo, a incoerência. Vamos falar um pouquinho sobre coerência. É tão chato, é tão ruim isso, porque as pessoas, às vezes, elas são tão incoerentes. Elas querem servir a Deus, mas esquecem-se que esse Deus que nós servimos, ele prima pela coerência. Ele não abre mão da coerência, do íntegro, do verdadeiro, do legítimo. Se você veio hoje de manhã, você vai receber esta mensagem com mais facilidade do que se você veio só hoje à noite. Por isso eu recomendo que você vá no YouTube e assista e ouça o que Deus mandou para você hoje de manhã. Ela é uma mensagem preparatória para hoje à noite. Porque na verdade nós somos pecadores. Mas nós não somos só pecadores, nós somos às vezes muito incoerentes. Nos consideramos adoradores, mas às vezes nós pisamos tanto na bola. Nós fazemos coisas que não combinam muito bem com o adorador. Se você for lá ler a carta de 1 João, capítulo 3, verso 12, ele vai citar lá o caso de Caim. Ele diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Uau! Caim, ele não disse para Deus: não, eu não vou participar da adoração, deixa Abel só levar a adoração e eu não vou participar. Não, mas ele era incoerente. Ele participou da adoração, queria ser aceito, que a sua adoração fosse aceita por Deus, mas esqueceu que Deus não é qualquer um, que Deus é perfeito, e Deus enxerga até as intenções do nosso coração. E Deus viu que o coração de Caim não era um coração de adorador, porque ele odiava o seu irmão. E agora lá no Velho Testamento, depois de tanto tempo passado, o Espírito Santo toca no coração de João para escrever isso aí. É a palavra do Senhor: não sejamos como Caim, incoerente. Queria adorar, mas queria alimentar no seu coração coisas que desagradavam a Deus. Irmãos, nós não podemos ser verdadeiros adoradores assim. Nós precisamos de uma reformulação da nossa vida. Nós precisamos de fazer um check-up geral. Nós precisamos de nos quebrantar e chorar na presença de Deus e pedir ao Senhor: dá-me um coração igual ao teu, Pai. Ajuda-me na minha caminhada. E o Senhor vai olhar a sua humildade. Vai ver que você está abrindo mão da sua independência. Você está dizendo para o Senhor: o Senhor vem e faz o que o Senhor quiser. E aí então Ele fará. Mas nós não podemos ser igual Caim, incoerente. Reclamou de não ter sido aceita a sua adoração. Mas Deus disse: por que você está com o seu semblante de raiva? Por que você fechou a cara?
fazendo bem, você não será aceito. Mas se você não cuidar disso aí, a vontade vai estar à sua porta, o desejo de fazer pior, de não ter feito só uma péssima adoração, mas de fazer outras coisas que vai enrolar mais a sua vida. Mas sobre esse desejo deves dominar. Irmãos, nós temos que sair desse mimimi que vivemos. Cometemos um erro e dizemos: eu não tive força, mas eu sou tão assim, mas eu tenho essa dificuldade, mas eu sou isso, aquilo. Para de mimimi. O Senhor disse: olha, o desejo vai estar à sua porta, mas sobre ele você deve dominar. Nós temos que dominar o nosso desejo. O livre-arbítrio é uma bênção que Deus nos deu, e nós temos que agarrá-lo com unhas e dentes. Quando a gente ia sair com mamãe, e a gente falava: mamãe, dá aquilo lá, eu estou com vontade. Mamãe falava assim para a gente: vontade, dá e passa. Vontade, dá e passa. E passou mesmo. Estou aqui, esse meninão, vivinho, aquilo não me matou. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, disse Tiago. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você às vezes precisa irromper numa luta tremenda. Você tem que lutar contra o inimigo. Você tem que lutar para poder resistir. Você tem que usar técnicas, você tem que usar manobras. Você tem que fazer a coisa, você tem que driblar. Você é brasileiro, você sabe driblar, né? Faz de lá, aí ele vai, você vem para cá. Sentiu? Pois é, para poder você não fazer a vontade do inimigo. Caim não resistiu. Ele levou seu irmão ao alto da montanha, chamou o seu irmão, chamou o seu irmão para a morte. E lá, distraidamente, ele mata o seu irmão. Por isso que Tiago diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. A sua vida não pertence ao maligno. Você é de Deus. Então faça as coisas de Deus, ouça a voz de Deus. Deus não te trouxe aqui à toa hoje, para você ouvir isso. O segundo obstáculo para um verdadeiro adorador é a rotina. Rotina. Hoje, quando eu sentei na minha cama para colocar o meu tênis, eu fiz uma rotina muito gostosa que eu tenho certeza que todo mundo faz, né? Peguei minha meia, antes de colocar a meia, passei a minha mão na minha sola, para tirar alguma areinha, alguma coisa, dá para colocar a meia. Olha que coisa gostosa, rotina. Toda vez que eu vou colocar a meia, eu faço isso. Escovar o dente, que beleza, que hábito, que rotina legal. Rotina nem sempre é uma coisa ruim, mas tem rotina que ela é terrível. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser uma rotina negativa. Pensa, Deus é apaixonado por você. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Você se diz apaixonado por Jesus. Como que você vai deixar essa relação se tornar uma relação rotineira? Uma relação cansativa? Você precisa realmente considerar que você precisa viver nas coisas novas que o Senhor tem para você. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. O Senhor vive em novidade de vida, e você precisa viver em novidade de vida. Por isso que se envolver com a obra do Senhor, aceitar os desafios do reino de Deus, vai criar uma vida dinâmica em seu relacionamento com Deus. Vai ter horas em que você vai ter uma experiência poderosa com o Senhor.
sabe? Cadê a Nira? Nira está aí? Nira, liga a luz aí que eu não quero que ela fuja de mim, liga. Onde está a Nira? Nira não está aí? Deve estar lá. Vê se ela está escondida de mim, gente, que ela se esconde. Quando eu chamo uma pessoa assim. A Nira teve uma experiência muito interessante com um desafio que ela aceitou de Deus. Olha que coisa interessante, pode apagar a luz. O que aconteceu? Se ela estiver escondida aí, você me diz, hein? Mas olha o que aconteceu. Nós fizemos uma dinâmica no trabalho com os líderes de célula, e ali nós colocamos várias bolas com nomes de pessoas que entregaram suas vidas a Jesus e que ainda não estão sendo discipuladas. Existem pessoas para serem discipuladas, tá? É só procurar o pastor Sérgio, pastor de missões. E a Nira foi lá e pegou o nome de uma pessoa. O nome dela é Renata. E lá tem um telefone. Ela ligou para a Renata atendeu. E aí então ela combinou tudo. A Renata deu o endereço para ela foi. E chegou lá, teve um problema lá que ela não conseguia achar a Renata. E ela foi numa casa, ela tinha um homem lá, falou: você conhece a Renata? A Renata mora naquela casa ali. E ela então foi naquela casa, se eu estiver errado, aí vocês me corrigem. Aí chegou na casa assim, a Renata atendeu. E aí então ela falou, né? Aí ela falou assim: não sou eu não. Deve ser outra Renata. Não, mas eu não falei contigo não, você não falou comigo. Mas eu acabei de falar com ela, a Renata. Você não conhece outra Renata não? Não conheço. Vamos ligar para ela. A Renata chamou ela para entrar na casa dela. Pegou o telefone dela, a Renata, e ligou para a Renata, que era da bola. A Renata não atendeu. Aí a Nira, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração da Nira. Falou assim: é essa aí que eu quero que você discipule. Aí a Nira foi e falou assim: você aceita um discipulado? Lógico que eu aceito. E agora vai começar a discipular a Renata, que não é a Renata. Saia da rotina. O seu relacionamento com Deus não pode ficar rotineiro, cansativo. Se está cansativo, é porque você não tem se lançado numa experiência com Deus. Você não tem aceitado os desafios que Deus coloca para nós a cada pregação, a cada estudo, a cada música, enfim. O Senhor nos fala de forma poderosa e direta. Ele fala boca a boca conosco. Lá em Isaías capítulo 1, verso 13, diz assim: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. O profeta Isaías foi um dos profetas que profetizou ao povo de Deus antes de levá-los para o cativeiro babilônico. Você se lembra disso? Que agora, há pouco tempo atrás, nós pregamos uma série sobre isso. Isaías foi usado por Deus para dizer do sentimento de Deus. Deus está dizendo para o seu povo: vocês não estão me adorando como deveriam adorar. Eu não aguento mais essas coisas que vocês dizem que são adorações, não são. Eu não suporto mais isso. Isso está muito rotineiro, mecânico. Não deixe o seu relacionamento com Deus, se você entrar na rotina, ficar preocupado só em trabalhar, estudar e os seus compromissos só, e você não aproveitar esse estudo, esse trabalho para ter experiências com Deus, adorando ao Senhor em todo lugar que você estiver, você vai cair na rotina. E você talvez, Deus vai ter esse sentimento que Ele teve pelo seu povo: eu não aguento mais a forma que você fala comigo, eu não aguento mais o canto que você canta para mim, eu sabendo que a tua vida está cheia de iniquidades.
Eu estou procurando verdadeiros adoradores. E por último, um obstáculo que realmente impede que o adorador seja de fato um verdadeiro adorador é o mundanismo. Sim, o mundanismo. Hoje nós vivemos uma época muito difícil, porque as pessoas às vezes querem viver com uma vida no reino de Deus e uma vida no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Eu queria dizer para você que isso é impossível de acontecer, porque Jesus deixou estabelecido uma relação muito franca com os seus servos e servas. Ele disse: quem não é por mim, quem completa, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor não deu opção. Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque agradará um e odiará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque Mamon aí é o Deus das riquezas. Você não pode imaginar que o dinheiro, a necessidade que você tem das coisas é maior do que as necessidades que você tem da presença de Deus na sua vida. Você não pode imaginar que as coisas que você precisa para o seu bem físico e da sua família são mais importantes do que o que você precisa espiritualmente. Por isso que ele disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, quem completa, e perder a sua alma. Quando não perde a sua alma, perde dos filhos, perde dos netos, e não vê a sua descendência na presença do Senhor como verdadeiros adoradores. Não, o mundanismo, nós precisamos saber o que é. Primeiro, esse mundo com Satanás, o diabo disse que esse mundo pertence a ele. E ele está fazendo de tudo para dominar tudo. Ele está colocando na cabeça, inclusive dos crentes, que estão abandonando a palavra do Senhor. Ele está colocando que determinadas coisas não é mais pecado. Que agora, nesse mundo que nós vivemos, que isso não é pecado. Eu vou citar algo aqui muito melindroso, mas vou citar, porque a palavra de Deus me dá todo o direito e a autoridade para dizer. Por exemplo, a homossexualidade. Há pessoas que dizem que nós somos homofóbicos. Nós nunca maltratamos os homossexuais. Nós recebemos homossexuais aqui na nossa igreja com muito amor e carinho. Mas a palavra de Deus diz que os homossexuais, os drogados, qualquer tipo de coisa que o Senhor condena, precisa deixar essas coisas para seguir o caminho do céu. Então nós precisamos entender que homossexualidade é pecado, sim. A palavra de Deus diz claramente a esse respeito. E nós precisamos, de fato, ter a coragem de ajudar, de pregar o evangelho para os homossexuais e dizê-lo que a liberdade que Cristo tem poder para transformar a vida deles, como transformou a vida de todos nós. Todos os que querem ir para o céu precisam passar pela transformação das suas vidas. Isso é mudança de vida. Isso é mundanismo. Homossexualidade é mundanismo. Amor pelas coisas do mundo é tudo mundanismo. Olha o que diz 1 João capítulo 2, verso 15. Aliás, se você ler o 13, o 14, o 16, você fica impressionado.
Mas olha o que diz o texto, vamos ler juntos? Não amem o mundo. Está vendo? É simples. É só você procurar na palavra de Deus as coisas que Deus odeia. Deus odeia o pecado, porque o pecado é adjeto da rebeldia. Ele é resultado da rebeldia. Deus odeia o pecado, Deus odeia as coisas mundanas que levam o homem para longe da vontade de Deus. Quer ver uma outra coisa que diz muito, está batendo muito forte na sociedade hoje? Filhos que não querem obedecer os pais. Rebeldia de filhos. Os filhos acham que hoje não precisam obedecer aos seus pais. Por quê? Porque esse mundo está dizendo isso. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer os seus pais. Então o mundanismo é isso. O mundanismo são as coisas que distorcem o que Deus ama, a vontade de Deus. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se você amar as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Então, isso é muito comum, as pessoas chegarem aqui e não se importar como está a sua vida. As coisas que você está gostando, amando, praticando, e você começa a cantar para Deus achando que você está adorando a Deus. Você não está adorando a Deus. Deus não está recebendo a sua adoração. Porque a adoração mesmo, pastor, então todos nós somos pecadores, então Deus não recebe a adoração de nenhum de nós. Errado. Quando se você tivesse vindo hoje de manhã, você entenderia. Quando você peca, você se arrepende. E esse arrependimento te dá condição de você adorar a Deus com integridade. Porque você se refugiou na cruz de Cristo, no sangue poderoso de Jesus vertido na cruz em nosso lugar. Então, por causa de Jesus, Deus aceita a nossa adoração. Vem cá, Giliade, do teatro, rapidinho. Vem cá. Eu gosto sempre de fazer essa representação aqui. O Giliade já representou Jesus aqui muitas das vezes também, o Fabinho, né? Né, Fabinho? Faz aí o sinal da cruz aí, Giliade. Faz o sinal da cruz. Pois bem, o verdadeiro adorador, ele se esconde atrás da cruz. É assim que ele adora a Deus. Aleluia. Não é aqui. Aleluia. Eu sou bom. Não, eu sou pecador. Então eu tenho que correr para trás da cruz de Jesus. Eu vou falar com Deus, eu falo em nome de Jesus. Eu vou cantar, eu canto por causa de Jesus. Jesus me deu o direito de cantar, de louvar, de adorar, de servir ao nosso Deus. Eu estou escondido atrás da cruz de Cristo. Se você concorda comigo, dê um aplauso aí. Obrigado. É por causa dele, os verdadeiros adoradores, é por causa de Jesus, é escondido atrás de Jesus, é praticando o que Jesus pratica e nos esvaziando de nós mesmos. Então, para ser um verdadeiro adorador, você precisa ter uma vida coerente com a sua fé. Seja coerente com a sua fé. Ei, peraí, sua fé. O que significa sua fé? Não é o que você acredita. Sua fé é a palavra de Deus. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Então tenha uma vida coerente com a sua fé, com a fé em Jesus, com a Bíblia Sagrada. Segundo, não deixe o seu relacionamento com Deus cair na rotina. Apresente-se. Já pensou se eu chamo o Giliade fala assim para mim: não vou não.
Vou não. Aí eu chamo o Fábio, não, também não vou não. Tenho certeza que o Giliard sentiu Deus falando ao coração dele quando veio aqui representar o próprio Cristo. Você tem experiências novas com Deus, tem experiências novas. Acorde de madrugada, coloque o seu relógio para despertar e clame, confesse os seus pecados, clame ao Senhor. E por último, abandone as coisas mundanas que desagradam a Deus. Se você fizer isso, você está no caminho certo dos adoradores de verdade, os adoradores que o Senhor está procurando. Ele está procurando por você. Você pode ser um verdadeiro adorador, um adorador de verdade. Nós vamos louvar.